Olá pessoal, eu sou a Vadak e esse é mais um vídeo do Lendo Livros. Hoje o Lendo Livros é especial. Por que é especial? Porque hoje é 31 de outubro e a gente costuma comemorar o Halloween. Então hoje as dicas de livros que eu vou dar são livros que eu já li há muito tempo, mas que merecem um revival aqui de dicas, né, de resenhas pra vocês, mas assim, é uma coisa bem rápida, eu prometo. Espero que o vídeo não fique muito longo, senão na hora de editar é complicado, mas que enfim. Bom, Halloween, eu adoro Halloween, eu adoro ver filmes de terror, né, de suspense, eu morro de medo, mas mesmo assim eu adoro. Eu assisto quase tudo o que eu consigo ver. Hoje eu pretendo ver filmes de terror, né? Já tem alguns guardados. E na literatura, terror também é uma coisa muito bacana. Eu acho que um dos primeiros autores que eu tenho que mencionar, ele não é um autor tão antigo. Ele completou 71 anos esse ano, se eu não me engano, 71 anos. E ele continua escrevendo sem parar. Ele é um autor assim, com uma escrita bastante obsessiva. Ele quase nunca para de escrever. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele pode estar lançando mais 5 livros ou tantos outros mini contos e não sei o que. É um cara que escreve muito. E a camiseta que eu tô usando, a camiseta que eu tô usando hoje, vou ter que levantar um pouquinho, vocês estão vendo? Ramones, que é a música deles. Eu conheço só essa música, eu não conheço muito Ramones. Ramones faz parte da trilha sonora da música aquela Pet Sematary do filme Cemitério Maldito. Eu acho que você já deve saber quem é que eu tô falando. Tô falando do Stephen King, gente. O Stephen King, ele não é diretor, ele é escritor. Às vezes ele trabalha como roteirista. Mas o Cemitério Maldito não foi dirigido por ele, mas a sua obra que deu origem ao filme, sim. Então, assim, ó, existem diversos livros do Stephen King que eu gosto muito. Cemitério Maldito é um livro que eu não tenho físico, eu não tenho ele, eu só li emprestado. E é um livro que eu recomendo muito porque ele é muito assustador. Tem outros livros dele, como A Dança da Morte, que é um livro que tem a ver com uma doença contagiosa que sobrevive poucas pessoas e é o bem e o mal, é muito bom. Tem um livro que é Insônia, Talismã, que eles têm um pouco mais de aventura, mas também mais assustador. Na verdade, pra mim, eu considero que o Stephen, ele escreve às vezes mais um terror psicológico. É aquele terror que no caso, sim, ele vai te provocar medo, às vezes muita nojeira, mas não necessariamente que tu vai te assustar tanto, ainda que há muitos trechos, muitos livros que assustam bastante. Eu acho que vale muito a pena falar, como eu disse, dos livros dele que são muito mais conhecidos, e um deles, a edição que eu tenho é uma edição antiga, é o livro A Coisa. Essa capa aqui é horrível, né, gente? A capa que a editora Objetiva, acho que agora é Soma de Letras, mudou, né? A nova edição é mais bonita, porque essa edição realmente é assustadora por si só. Esse livro aqui, ele já foi adaptado 2 vezes para o cinema, essa última adaptação tá muito boa. E eu recomendo, sim, esse livro porque ele é muito assustador. Ainda que eu digo que às vezes ele tem um tom de suspense, assim. Não que você vai, quando estiver lendo, vai gritar, assim. Mas vai ficar, assim, assustado. Talvez pela forma como a coisa aparece para as crianças. Será que vale a pena fazer um resumo do livro? Eu acho que vocês mais ou menos sabem que a coisa se mostra mais para crianças na forma de um palhaço e na verdade ele é um monstro que fica matando as crianças, enfim. Mas é basicamente isso. Ele volta a cada 27 anos e ele apareceu no primeiro filme e ele vai voltar. Em relação ao filme, eles passaram. No livro se passa mais dos anos 50, 60 e no filme essa segunda versão passou para os anos 80.
Eu acho que foi mais por causa da onda do seriado, muito bom seriado, né? Do Stranger Things. Mas ainda que eles mudaram bastante, a adaptação ela é muito boa. Ela consegue manter o espírito do livro vivo, e isso é maravilhoso, sabe? E eu recomendo, né? Tanto o livro quanto o filme. Mas é claro que um dos livros mais conhecidos do Stephen King, por causa da adaptação que a gente conhece, com Jack Nixon, com um machado quebrando uma porta e dizendo Johnny chegou. Com certeza eu tô falando do Iluminado. Sim, essa edição da Suma tá mais bonita, é a edição que eu tenho. Esse livro aqui também, ele não chega, ele provoca medo, mas é mais um terror psicológico. Aqui tem fantasmas, tem a criança, o hotel assombrado, enfim. O filme Iluminado, aquela versão de 80, não é tão fiel ao livro. Então, confesso pra vocês que eu não gosto. Como eu gosto muito do livro, não gosto tanto do filme. A versão pra minissérie, que não é tão, assim, em termos de atuação, talvez não seja uma das melhores, eu gosto mais porque ela mantém muito mais o clima do livro. E eu acho que as atuações, elas são até bacanas, assim, dá pra achar, assim, que é bom, sabe? Mas é claro que para aqueles que não gostam, não leram um livro, ou então não gostam tanto do livro, eu acho que o filme, ele vale mais a pena. O Stephen King, ele escreve esses livros, ele escreve bastante, vários livros dele foram adaptados para o cinema. Louca Obsessão, que é da Misery, né? A Coisa, O Cemitério Maldito, O Iluminado. Agora eles lançaram uma série, Castle Rock, que se passava no universo do Stephen King, é muito boa essa série. Mas teve outras sobre a Redoma, que eu não vi, mas eu gosto muito do livro, né? Não quis ver, a série não me chamou atenção. Teve também o Nevoeiro, tanto o filme, quanto o conto, quanto a série. O filme eu vi, é muito bom. Enfim, sempre quando ele escreve alguma coisa, as chances de não ser adaptado são mínimas. Até esse momento deve ter outras adaptações que eu não estou conseguindo me lembrar agora. O Stephen King, ele é, sim, considerado um dos mestres do terror, e eu concordo porque eu gosto muito dele e vale muito a pena. Mas, assim, ele tem 3 filhos, um deles até escreveu, dos 3, eu acho que os 3, acho que a filha acho que não chega a escrever livros, eu acho que não, porque a esposa do Stephen King, ela é também escritora. A linha é diferente do Stephen King. Dos filhos, eu acho que o que se aproxima mais, até no estilo de escrita, é o Joe Hill. O Joe Hill, quando ele lançou o primeiro livro dele, ele não colocou King, até hoje ele não coloca, mas a gente já sabe que ele é filho do Stephen King. Esse livro aqui, A Estrada da Noite, é o primeiro livro dele, pra mim eu considero, do Joe Hill, vou colocar mais um pouquinho aqui, eu considero um dos melhores que ele escreveu. Ele escreveu outros livros, eu tenho quase todos, mas eu acho que um dos melhores mesmo é esse aqui, porque ele vai super rápido, rasteiro, ao contrário do Stephen King, que eu gosto desse estilo, que ele pega, ele enrola mais, mas eu gosto, né? Ele é mais detalhista. O filho, né, o Joe Hill, não vou falar filho, o Joe Hill vai mais direto ao ponto. Então esse livro aqui, ele é mais, é como se fosse o Stephen King escrevendo, só que mais rápido ainda. Mas mesmo assim é muito bom. Foi o livro de estreia dele, depois apareceram outros livros, foram lançando outros livros, ele continua escrevendo. Mas eu ainda continuo achando Estrada da Noite um dos melhores. Porque tem aqui um roqueiro, tem objetos macabros, enfim, é uma coisa assim muito, muito tensa e é correria e não sei o que. E é muito bom. É um dos melhores do Joe Hill, até hoje. Talvez se eu reler, eu ainda vou considerar. Mas acho que foi ele que escreveu o livro do chifre, como é que era, Amaldiçoada, que tem tantos títulos desse. Não, eu acho que é o Pacto. O Pacto é um dos melhores dele, assim, depois do Estrada da Noite. Eu gosto muito, ele é meio estranho.
Eu ainda não tive a honra de ver o Harry Potter, o ator que faz o Harry Potter no papel principal desse filme. Mas eu gosto bastante do livro, então, né. Claro que a gente deve saber muito que o Stephen King, ele gosta muito de diversos autores que aqui são conhecidos ou não, e um deles, é claro, é aquele que até a sua morte foi cercada por um mistério. Ele morreu com 40 anos, falando coisas sem nexo, num banco, enfim. E aí a gente não sabe o que aconteceu com ele. Talvez hoje em dia a gente soubesse, mas naquela época a morte dele teve um tom de mistério. Eu tô falando, eu acho que vocês devem saber de quem eu tô falando do Edgar Allan Poe. Essa edição aqui é uma coletânea da Darkside, é o volume 1 e não tive a honra de ter o segundo volume. Tem um reflexo, será que aqui fica melhor? Edgar Allan Poe. Daí o Edgar Allan Poe, ele escreve assim, mais contos ou poesias. O mais conhecido dele, claro, é o Corvo, com o seu Nunca Mais, Nunca Mais. Aqui, nessa edição da Darkside, nós temos as duas versões, a versão tradução, né? Versão original do Poe, a versão traduzida pelo Machado de Assis e do João Pessoa. Fernando Pessoa, desculpa. Das duas traduções, eu prefiro a versão do Machado de Assis, mas, né, cada um é cada um. Mas ele tem outros contos muito interessantes, histórias muito boas. Nós temos o Corvo, nós temos o Pêndulo, o Poço e o Pêndulo, nós temos o Gato Preto, enfim, o Coração Delator, todos esses contos estão aqui. O volume 2 deve ter outros contos melhores ainda, outras histórias, mas eu acho que esse aqui bom, só tenho esse aqui, então eu acho ele muito bom. Eu achava até que era a versão definitiva, mas ele deve ter muito mais coisa escrita que a gente não conhece. Mas o Edgar Allan Poe, ele é um horror gótico, e o tipo de escrita talvez não atraia a todos, mas eu acho muito bom. É uma poesia, é uma escrita diferente, e até no momento, assim, quando tu tá lendo, fica, será que eu desisto? Será que eu continuo? Pá, né? Mas é um estilo diferente, é claro que a gente está acostumado com o Stephen King, com o Joe Hill ou qualquer outro autor que vocês conheçam que escreva terror, é diferente, mas é ele que deu a base que muitos desses autores que estão aqui se inspiraram. Então vale muito a pena ver. Não são todos que pessoas que escrevem tanto quanto ele, assim, né? Não, falei errado. Não são, a maioria das pessoas se baseiam nele. Mas eu acho que vale muito a pena ler, até pra gente fazer essa comparação desse mestre, né? Desse escritor que inspira escritores até hoje. Gente que nunca viu ele, né, assim, nasceu agora, tá nascendo agora, então tem 30, 40, 50 anos. Gente que ainda continua se inspirando por ele, que morreu há muito tempo atrás. Edgar Allan Poe, esse aqui eu recomendo sim. Talvez nem todos gostem, porque como eu disse, é um terror, é um horror um pouco mais diferente de entender, tá? Mais nas entrelinhas, ainda que tenha muitos pontos que assustam bastante. Mas eu recomendo muito. E depois, assim, claro, nós temos outros autores, né, assim, que escrevam. Eu na verdade, se um dia pudesse, eu mostrava pra vocês a minha prateleira dos livros de terror. Eu gosto muito de ler livros de terror, de horror, principalmente quando o Stephen King dá dicas, porque as dicas deles são muito boas. Então, às vezes eu encontro autores que nem é só lançado um livro e eu acho só aquele livro, nunca mais acho nada. Ou então um livro dele apenas é bom e eu só tenho aquele livro lá. E eu tenho vários e vários livros assim que se eu falasse eu ia ficar até amanhã falando. Eu peguei assim o King, peguei o Joe Hill, peguei o Poe, porque eu acho que são autores assim que são um pouco mais conhecidos. Mas nós temos outros tantos autores, temos o Frank de Villita, eu não sei se eu estou pronunciando o nome certo, que ele escreveu uns livros muito bons.
Nós temos o Iron Levin, eu acho que eu falei também errado, que o livro dele foi adaptado para o cinema, O Bebê de Rosemary. Claro, é muito bom o livro e o filme também é muito bom. Ele também escreveu Os Meninos do Brasil, que é uns filmes e livros de suspense muito bons. Nós temos, claro, o Exorcista. O livro Exorcista é muito bom. E a Dark Side, se a gente entrar no Dark Side, é uma das editoras que mais tem livros de terror e de suspense, de horror, né, até agora. É uma editora que se foca nisso. Então é uma editora que vale muito a pena dar uma olhada, até para ver dicas de outros livros, né, enfim. Ainda que eu veja que alguns livros, talvez porque eu esteja muito mais acostumada e quase imune com o Stephen King, então não é muito difícil uma coisa me assustar tão facilmente. Sim, uma coisa que eu acho muito interessante comentar, que quanto mais tu assiste um filme de terror, menos tu te assusta. Quanto mais tu lê um livro de terror, tu menos te assusta. O nível, a gente tá aqui, né, a pessoa tá aqui mais ou menos, ela conhece o Stephen King, vai subindo, daí vai conhecendo outros autores, então às vezes o nível que a gente se assusta, tá aqui. Para chegar nesse nível é difícil, é muito difícil. Não é todo livro, todo autor. Agora, para alguém que tá aqui nesse nível aqui embaixo, se ler algum outro livro, né, algum lançamento, pode ser da Dark Side mesmo, vai se assustar com muito mais facilidade do que a gente aqui, do que eu, que estou mais acostumada com o Stephen King pra cima. Ou então que eu tô aqui nesse nível. Então é muito difícil. Assim, filmes e livros, é muito difícil a gente se assustar. Eu posso... e quanto mais a pessoa consome, quanto mais assiste e lê, menos ela se assusta. Na vida real eu me assustaria também. Não, mas isso é verdade mesmo. Já notei isso e é muito interessante. Por isso que às vezes eu prefiro ler aventura ou outra coisa porque é mais interessante do que ler livros de terror, porque às vezes eu me decepciono um bocado. Isso acontece. Mas também nós temos um outro autor, né? Uma das últimas dicas que eu vou dar no vídeo de hoje é o Clive Barker, com o seu Desfiladeiro do Medo. O pessoal deve conhecer ele mais que as suas obras foram adaptadas para o cinema. Aquela do Hellraiser, que eu ainda não li o livro, mas eu comecei a assistir o filme e não terminei. E tem, eu acho que o Candyman, eu posso estar errada, não tenho certeza se o Candyman é dele, mas a maioria mas tem um conto, eu ainda não tive a honra de ler o conto, eu só vi o filme, que é o Trem, não me lembro agora. Esse é um que se passa num trem, não é Invasão Zumbi, aquele filme coreano. Mas é um que se passa num trem e é muito sinistro aquele lá. Eu vou colocar a foto que eu acho muito mais fácil com o nome certinho pra vocês, porque eu não consigo me lembrar agora de cabeça qual é o nome do filme. Mas esse filme é muito pesado, mas ele é muito bom. Então assim, o Clive, ele consegue ser mais pesado que o Stephen King. E quando eu li o Desfiladeiro do Medo, eu me lembro que eu me assustei horrores. Porque imagina, eu tô aqui nesse nível e chegou o Clive, ele me empurrou mais um pouco pra cima aqui da cabeça. Porque nesse livro dele, os outros livros dele também, mas só que eu acho que esse aqui é um dos melhores dele. Ou pelo menos eu gostei mais desse livro. Eu ainda não li o Hellraiser, né? Mas ele escreve também outros contos, os livros de sangue. Se eu consigo comprar os livros de sangue, que são várias histórias, contos, né? Enfim. Mas esse livro aqui, ele me deixou assustada, me deixou incrivelmente um bocado enojada, porque às vezes terror e nojeira, horror estão juntos, né? Uma pena. Mas ele pega e ele é muito bom. Me lembro que eu fiquei assim, talvez se eu ler de novo não me assusta tanto, mas ele me deixou assim muito pesado, muito tenso, assim. E então é por isso que eu coloquei esse livro dele. Podia dar outras dicas de outros livros dele, mas eu acho que esse aqui pra mim é um dos melhores. Acabei colocando aqui
no fim, parece que é de propósito, mil perdões, né? Não tem autoras que escrevam muitos livros de terror. Eu não tenho, não é que não existam. Existam sim. Nós temos a Shirley Jackson. A Shirley Jackson, ela escreveu Assombração na Casa da Colina, ou então que foi que inspirou A Maldição da Residência Hill. E é também, mas é um terror psicológico. Nós temos a da Mary Shelley, que é um horror gótico, que é a do Frankenstein, né? Que eu também recomendo muito. E tem outros autores aí que, se vocês conseguirem se lembrar, podem me dar dicas também. Eu acabo comprando mais autores, né, escritores que escrevam terror, mas isso não quer dizer que não existam mulheres que não escrevam tão bem quanto. Eu não tenho, né, eu não costumo comprar, não tenho esse costume, né, eu não compro. Mas isso não quer dizer que não escrevo. Se vocês tiverem dicas, podem me dar, porque eu falei assim os nomes que eu lembrei com mais facilidade. Mas tem outros autores aí, graças a Deus tem autores, autoras também nacionais, eu acabei não dando dicas de autores nacionais. Talvez um dos livros que eu tenha aqui de contos é o do Rafael Montes. Vou colocar o nome porque agora eu não me lembro o nome. Eu também gostei muito, é um livro que são pequenas histórias, as histórias são bem pesadas e vale muito a pena ler esse livro. Foi o único livro que eu li dele, então esse eu gostei muito. Nós temos mulheres, tanto de lá quanto de cá, que escrevam muito bem. E é isso, gente. Me deem dicas, comentem, que eu vou aceitar e vou comentar se eu já li, porque eu posso ter lido. Eu vou adorar essa interação com vocês. É isso, o vídeo fica por aqui, ficou um pouco longo, peço desculpas, mas eu volto com muito mais dicas de livros no Lendo Livros. Se inscrevam no canal para ver mais vídeos desse estilo. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, interajam comigo. É isso, gente. Até a próxima com mais um Lendo Livros.